Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que eu utilizo o Excel para controlar a minha vida financeira. O Excel para mim é uma ferramenta fantástica, né? A gente pode utilizar para diversas necessidades, né? Produtividade, resolver problemas empresariais de relatórios. Tem muitas funcionalidades, muita forma de utilizar o Excel. Mas eu utilizo o Excel já há muitos anos, né? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar qual é a planilha que eu utilizo para controlar os meus gastos, para controlar as minhas receitas. E esse Excel aqui, ele já vem comigo já, essa planilha específica, há mais de 10 anos. Para ser bem preciso, dia 1º de janeiro de 2010 eu comecei a utilizar essa planilha, exatamente como vocês estão vendo aqui. Eu fiz ela alguns meses antes, né? E a partir daí eu comecei a utilizar o Excel para controlar a minha vida financeira e nunca mais parei. É, então eu resolvi compartilhar com vocês aí essa planilha, porque para mim ela tem sido muito útil, né? Hoje a gente fala muito de educação financeira, fala muito de controlar os gastos, ter a vida financeira organizada, né? Tanto para conquistas pessoais quanto para ter uma vida mais adequada, né? Muita gente gasta mais do que ganha, não sabe muito bem como fazer para ter esse controle dos gastos. Eu tenho muitos amigos que me procuram às vezes para pedir algum auxílio, alguma ajuda é, de controle financeiro. Eu presto algumas consultorias empresariais e até para pessoas físicas a respeito disso. Então eu resolvi compartilhar com vocês aí essa planilha, espero que ela seja útil para vocês, assim como ela tem sido para mim ao longo desses mais de 10 anos, tá? Basicamente essa planilha é uma planilha bem simples, tá? Ela foi construída com o conhecimento que eu tenho de Excel. A gente está vendo aqui, parece até uma tela de sistema, mas na verdade são tudo fórmulas e colunas e linhas do próprio Excel, né? Quando eu seleciono uma linha aqui, eu estou selecionando uma linha do Excel, uma coluna do Excel. E usando algumas técnicas de programação VBA e as próprias técnicas de Excel, eu montei essa planilha aqui. Mas o objetivo principal aqui é mostrar como que ela funciona, como que eu uso ela. E daí, se for necessário, numa próxima vídeo, aula aí, de repente eu explico algumas técnicas que eu utilizei, como que eu construí as telas e tal. Tá? Mas esse não é bem o objetivo nesse momento. Essa planilha ela consiste basicamente em duas abas, né? Cadastro de contas e fluxo de caixa. Pensando no conceito de controle financeiro, né, eu fui moldando essa estrutura e cheguei num consenso que, da forma como eu montei ela, ela me atende 100% do que é a vida financeira de uma pessoa. Né? Então, a pessoa ela tem despesas, ela tem ganhos, né, ela vende imóveis, é, ela tem controle de extrato bancário, ela tem tudo que envolve a parte financeira, de que entra e que sai de dinheiro, dá para controlar através dessa planilha aqui. Essa planilha de cadastro de contas é onde basicamente a gente cadastra as contas que a gente recebe ou que paga, além de algumas outras coisinhas que eu vou explicar no decorrer dessa aula. A outra abinha que a gente tem aqui é a aba de fluxo de caixa, que a gente consegue fazer a baixa dessas movimentações. Porque a gente pode, num primeiro momento, cadastrar uma despesa ou uma receita, né? E essa receita, por exemplo, pode ser o salário mensal que a gente recebe da nossa empresa que a gente trabalha, né? Ou de uma consultoria que a gente faz e recebe mensalmente, por exemplo. E daí a gente pode cadastrar, por exemplo, essa receita ao longo de uma só vez ao longo de um ano. Só que a gente essa baixa, ela precisa ser realizada de forma coerente, né? Por exemplo, se eu recebo todo dia primeiro, não adianta eu ter um relatório que já tem todos os meus ganhos do ano. Eu teria que ter um relatório específico das baixas do que realmente aconteceu para que eu possa visualizar o que é real nesse momento, né? Porque ao longo de um ano tu pode mudar de consultoria, tu pode sair de uma empresa para outra empresa, então aquele ganho não vai mais existir, né? Se a gente programou ele ao longo de um ano. Mas acho que conforme eu for cadastrando, utilizando a planilha aqui na prática, vai ficar mais claro para vocês verem como que funciona. Então essa planilha de fluxo de caixa é justamente para baixar as despesas e receitas que eu faço ou cadastro na primeira aba, né? Cadastro de contas. E além disso, tem uma aba muito importante chamada configurações, que é basicamente são tabelas como se a gente tivesse um sistema e em um sistema a gente precisa ter várias tabelinhas auxiliares para a gente pré-cadastrar tudo que a gente precisa para que o sistema realmente possa ser utilizado. Né?
Então eu resumi tudo isso numa única aba chamada configurações e eu tenho várias tabelas auxiliares aqui que me ajudam a poder fazer esses cadastros de forma tabulada para depois eu poder gerar relatórios. Um ponto importante dessa tabela de configurações é essa tabelinha auxiliar aqui chamada de parceiro de negócio. Parceiro de negócio, no meu entendimento, e de muitos sistemas importantes aí, inclusive esse conceito surgiu para mim, parceiro de negócio, quando eu trabalhei numa empresa de ERP. Ela utilizava esse termo para todos os tipos de interações com fornecedor, cliente, qualquer pessoa era entendida como parceiro de negócio, pessoa ou empresa, né? Então, o que acontece? Nessa aba de tabelinha de parceiro de negócio, a gente vai poder cadastrar todos os fornecedores ou clientes que a gente tiver interação. Seja uma pessoa que a gente emprestou dinheiro, seja nossa esposa, nosso filho, pai, mãe, qualquer pessoa, a gente pode cadastrar um registro para essa pessoa aqui, com uma grande importância, que depois que cadastrar e utilizar esse nome, nunca mais a gente deve tirar ele dado o código que ele possui. É como criar um CPF dentro do sistema para um determinado parceiro, né? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer, eu vou já começar usando a planilha aqui, eu vou dizer que eu trabalho para o Google e eu presto uma consultoria para o Google. Então, o Google é o meu principal fornecedor, o meu principal cliente e o que me dá a receita que eu recebo mensalmente. É um exemplo hipotético. Então, eu vou dizer que eu trabalho para o Google e o Google é o meu principal cliente. Então, uma vez eu cadastrado o Google aqui, é interessante que a gente nunca mais mexa nesse nome, ou nesse, pelo menos na referência, né, pro código 1, porque se daqui 10 anos a gente quiser tirar um relatório de tudo que a gente ganhou do Google, a gente vai utilizar o código 1 e com esse código a gente vai ter todas as receitas que a gente recebeu do Google. Se o Google vier um dia mudar de nome, virar Google, qualquer outra coisa, a gente pode alterar esse nome aqui, não teria problema. Mas o ideal é que a gente não mude esse código, esse Google, o cliente de código. O código permanece o mesmo, tá? Então eu vou deixar um exemplo aqui do Google. Esse aqui é o meu principal fornecedor, o meu principal cliente, tá? Aí aqui eu tenho uma outra aba auxiliar, né? Uma outra planilhinha auxiliar, uma tabelinha, que eu tenho um plano de contas. Ao longo desses 10 anos eu fui elaborando várias contas que eu utilizo como centralizadores das minhas receitas e despesas. Então eu já vou deixar disponível para vocês aqui exatamente como eu utilizo esse plano de contas, tá? E ela tem uma série de contas que a gente pode cadastrar aqui. Esses espaços em branco são para a gente cadastrar mais contas. E aqui eu agrupei de algumas formas. Por exemplo, eu tenho 3 grupos de contas de entrada, que são minhas receitas operacionais, são as minhas receitas não operacionais e as minhas receitas financeiras. Então, cada uma delas tem algumas contas contábeis aqui, que eu chamo de contas contábeis, e a gente pode cadastrar ou alterar esses nomes à medida que for necessário, tá? Então, deixo disponível aqui mais uma série de campos aqui que vocês podem utilizar. Ao longo desses anos, né, eu fui utilizando essas contas contábeis e eu consegui juntar ou criar uma série de contas aqui que de repente vão ser úteis para vocês também. Então, resolvi não apagar e deixar assim como está, para vocês revisarem e avaliarem se essas contas fazem sentido para vocês. E se fizerem, vocês podem usar como estão. Se vocês acharem que tem contas que são importantes e que não estão cadastradas aqui, tentem entender em que grupo que ela seria adequadamente melhor para se encaixar e vocês podem utilizar da forma que necessitarem. O mais importante é entender que a gente tem agrupamentos, né? Então, receitas operacionais é um grupo que a gente tem que cadastrar as nossas receitas, uma conta de recebimento. Não vai adiantar a gente cadastrar uma conta de pagamento aqui, porque daí isso não vai fazer sentido quando a gente for gerar algum determinado relatório, tá? Todas as minhas contas de receita, elas só podem ser utilizadas para valores ou contas que são de recebimento. Então isso já está pré-estabelecido no sistema e tem que ser utilizado dessa forma. Já as contas de despesa, que são as nossas saídas, eu tenho mais uma série de grupos aqui, despesas pessoais, que envolvem alimentação, educação, exames médicos, apresentação pessoal, corte de cabelo, barba, por exemplo, academia, lazer, como sair para tomar um chopp com os amigos. Então eu costumo armazenar essas despesas nesses grupos, né, nessas contas contábeis. Então, por exemplo, despesas pessoais, despesas familiares, despesas com locação e assim vai. Tem uma série de despesas aqui que eu agrupei e botei as contas contábeis abaixo. Vocês podem olhar com atenção e também fazerem a sua avaliação se essas contas contábeis fazem sentido.
As que não fizerem sentido, se vocês quiserem apagar, podem apagar. Se quiserem deixar ali para se futuramente fazer sentido, fica à vontade, tá? Isso aí não há problema nenhum. E no final aqui, eu tenho também um grupo de contas que são cadastradas para nível de controle. Controle que eu digo porque é o seguinte, às vezes um valor que a gente movimenta, ele nem entra para a gente como despesa, nem entra como receita. Isso é o que eu chamo de transferência. Por exemplo, quando um amigo empresta um dinheiro pra gente, ou por exemplo, ele deposita um dinheiro numa conta nossa e pede pra gente pagar um boleto, ou que a gente vá, pega esse dinheiro e transfira para outra pessoa, isso não é uma receita nem uma despesa. É um dinheiro que entra para nível de controle, ele aparece no nosso extrato e depois ele logo sai e não faz sentido ele entrar como receita ou despesa, porque nem é um ganho nem um gasto nosso. Tem uma série de opções que a gente pode considerar como isso. Por exemplo, quando eu pego um valor, eu tenho na minha carteira, por exemplo, R$ 50 eu tenho na minha carteira que eu recebi de uma consultoria, e eu quero pegar esse dinheiro e transferir para uma conta bancária minha, eu uso uma conta como essa de transferência para fazer essa movimentação. Porque o dinheiro estava em um lugar, estava, e ele foi transferido para outro lugar. Então a gente chama isso de transferência. Então, transferência entre contas é uma das contas contábeis que eu mais utilizo aqui para esse grupo de transferências. E o que é interessante é que ele não incorpora valor de ganho nem valor de gasto, né? Porque é um dinheiro só de movimentação. Então, se a gente depois, eu vou mostrar para vocês alguns relatórios que eu posso gerar, a gente pode ter, por exemplo, um relatório de extrato bancário ou extrato da nossa própria carteira, né? Dinheiro físico. Conforme a gente for lançando, se a gente fizer direitinho o processo, como eu faço, a gente pode ter um extrato aí ao longo desses 10 anos, eu tenho um extrato exato de tudo que eu movimentei em termos de dinheiro na minha carteira. A mesma coisa bancário. Então, se eu pegar um extrato bancário de uma conta que eu tenho e comparar no sistema com o extrato bancário físico real que o banco fornece, esses dados eles coincidem exatamente. Primeiro por quê? Porque eu tenho bastante como é que eu vou dizer? Eu cuido bastante, eu faço da forma mais adequada possível para que isso reflita a realidade. Né? Então, por exemplo, se o banco me cobrar uma taxinha de R$ 1, eu todo dia olho os meus extratos, eu vou lá e vejo, ó, tem uma taxa de R$ 1 aqui, eu vou lá e lanço no meu sistema, despesa, taxas, tarifas bancárias, R$ 1, banco X. Aí eu vou lá, dou baixa, bonitinho, e isso reflete no meu extrato. Depois de um mês fazendo isso direitinho, eu tiro um extrato do banco e tiro um extrato do sistema, os dois têm que coincidir exatamente. Uma das coisas mais legais que eu posso interpretar aqui no sistema para vocês e dizer para vocês é que o legal do financeiro é que existe uma prova real, né? As coisas só dão certas se a gente for comparar esses sistemas depois, se a gente comparar os resultados de saldo final. E esse saldo a gente pode ver a cada movimento que a gente faz, dá para mostrar quanto que eu tenho de saldo aqui, quanto que eu tenho de saldo no extrato, quanto que eu tenho de saldo no sistema, quanto que eu tenho de dinheiro na carteira. Então, por exemplo, se eu digo na minha carteira eu tenho pelo sistema R$ 50,40, e eu pegar a minha carteira, abrir, contar o dinheiro e as moedas, ele tem que bater exatamente o mesmo valor. É isso que eu venho fazendo, é a forma como eu utilizo esse sistema, e eu acredito que assim, ó, ele tem me dado um grande resultado. Eu tenho uma vida financeira, graças a Deus, bastante regrada, consigo controlar muito bem tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, né? Posso abrir para vocês aqui numa boa que desde 2010 eu assisti uma palestra de um grande consultor financeiro chamado Gustavo Cerbasi, que me abriu bastante a mente quando eu vi essa palestra. Ele disse uma das coisas que ele falou na época e que hoje já é bastante disseminado por quem presta consultoria financeira e fala sobre isso, livros e tal, que uma das coisas que a gente tem que fazer na nossa vida é sempre guardar um pouco do que a gente ganha, nunca gastar tudo que a gente ganha. Então, é um conceito que eles chamam de pague você primeiro, né? Então, eu sempre fiz isso, né? E isso é muito útil. E esse sistema me ajuda, só contribui para que essa forma, essa metodologia de agir, ela traga mais frutos, tá? Então, falando sobre isso aqui um pouquinho e voltando aqui para a planilha financeira, então, essa parte de transferências é justamente para esse objetivo. Transferência de valores entre contas e movimentações que a gente não quer que entre e seja considerado receita nem despesa, tá? Outro ponto aqui importante é a tabelinha de empresa. Essa tabelinha de empresa aqui, na verdade, eu entendo a minha vida ou a minha vida financeira como uma empresa. A vida financeira da minha filha, da minha esposa como uma empresa e do meu filho como uma empresa. Então, para cada uma dessas pessoas da família, eu entendo que é uma filial da minha empresa, né? Apesar de eu normalmente utilizar aqui o meu nome, né? Aqui eu sugiro que você bote o seu nome, tá? Pode botar o nome completo, acho que fica bacana, fica bonito.
eu boto meu nome completo e toda vida que eu vou cadastrar uma despesa ou uma receita, eu digo para qual empresa que ela vai. Se ela vai para mim, se ela vai para minha esposa, se ela vai para meu filho. Um exemplo, tá? É, o setor. Aqui é um campo que eu utilizo apenas para via de setorização de onde que o dinheiro está sendo movimentado. Por exemplo, todas as minhas despesas financeiras de banco eu lanço nesse setor financeiro para se depois eu quiser gerar um relatório específico eu consiga. Mas aqui o setor vocês podem entender como quiserem, tá? Se quiserem deixar apenas financeiro, podem deixar. Não precisa usar a opção comercial, compras, administração. Eu venho utilizando isso ao longo dos anos para gerar alguns relatórios específicos e eu acho bastante interessante. Mas para vocês que estão começando agora, se quiserem utilizar só o financeiro, à vontade, tá? O portador aqui seria como que esse valor está sendo movimentado, né? Se é uma despesa, eu estou recebendo ela para pagar como? Vem um boleto, vem no cartão de crédito, um dinheiro que eu tenho que transferir, a mesma coisa uma receita. Eu estou recebendo esse dinheiro como? A pessoa foi lá e depositou na minha conta. A pessoa me deu em dinheiro. Então, se ela me deu em dinheiro, eu uso o código 6. Se a pessoa me pagou via transferência, eu uso a transferência aqui como opção, tá? E esse tipo de operação aqui já é mais uma tabela de controle. Eu sugiro que vocês não alterem ela, tá? É uma tabela para a gente utilizar para nível de que a gente estiver cadastrando. É uma coisa que vai entrar, vai sair do caixa. Ela vai ser uma transferência. E se for uma transferência, ela vai entrar ou vai sair. Então, essas 4 opções aqui são cruciais para a gente poder fazer as movimentações e gerar os relatórios legais, tá? Aqui o status é mais utilizado no nível de controle também. Quando eu faço um cadastro, lanço uma despesa ao longo de uma despesa para 12 meses, todas elas são cadastradas como lançado. Quando eu dou uma baixa aqui na aba de fluxo de caixa, eu dou a baixa e ela é considerada como paga. É mais para nível de relatório também, é bem utilizado esses dois status aqui. Mas eu nunca modifiquei, sempre coloquei aqui como códigos para uma tabela auxiliar. E tecnicamente não há necessidade de fazer nenhuma alteração nesses dois campos, tá? Outra coisa que eu tenho aqui que é bem importante, né? E isso vai refletir especificamente como que vocês utilizam, quais são as contas que vocês utilizam aí, né? Basicamente, carteira todo mundo tem, todo mundo movimenta dinheiro físico. Então carteira é a primeira conta que eu coloquei aqui, acho que provavelmente todo mundo vai ter, não vai ter ninguém que escape disso. Aí botei uns 2 exemplos aqui, Caixa Econômica Federal. E se você tiver várias contas num banco, vocês podem botar Caixa Econômica Federal, agência tal, conta corrente tal, ou agência tal, conta poupança tal, para especificar melhor qual é a agência da Caixa, se vocês tiverem 3, 4 contas. Banco do Brasil, por exemplo, mesma coisa. Se tiverem 2, 3 contas do Banco do Brasil, podem colocar. Um banco que eu utilizo bastante aqui, Banco Inter, que na minha opinião é um banco que tem sido muito útil aqui. A gente pode abrir a conta sem sair de casa. Eu já indiquei para vários amigos, inclusive porque o banco ele não tem nenhuma taxa, ele faz transferência de graça, tem poupança, tem investimento, muita coisa útil aqui eu utilizo e recomendo o Banco Inter, tá? Inclusive para quem quiser abrir uma conta de pessoa jurídica sem pagar nenhuma taxa, exatamente o que eu falei para pessoa física, é tudo igual para pessoa jurídica. Eu utilizo esse banco há mais de 3 anos e recomendo, tá? E aqui eu posso colocar o saldo, né, das contas. Quando eu estiver iniciando aqui, eu já vou explicar para vocês o que é, porque esse saldo inicial é um valor que a gente vai cadastrar uma vez só e nunca mais vai mexer, né, para poder utilizar o sistema. E aqui a última interface aqui é simplesmente um contador, né? Cada lançamento que eu fizer, ele vai receber um CPF também, digamos assim. E depois que eu cadastrar, interessante nunca mais manipular esse registro para que ele possa virar histórico realmente para esse nosso sistema financeiro, tá? Então, explicado aqui as tabelas principais, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza esse sistema. Não tem muito segredo, é basicamente o seguinte. No cadastro aqui de contas, eu vou cadastrar a primeira coisa que é a minha receita, tá? Vou botar um exemplo aqui. Então, eu recebo do Google, botei aqui o cadastro já dele, né? O Google Parceiro de Negócio 01. Então, eu recebo do Google, posso pesquisar ele aqui clicando nesses 3 pontinhos da opção de parceiro de negócio, ele já aparece aqui para mim. Conforme eu for cadastrando os outros parceiros de negócio, eles vão aparecer aqui e a gente vai poder filtrar também para procurá-los. Então, se a gente tiver 100, 1000 registros aqui já de parceiro de negócio, no meu caso, eu já tenho mais de 2000 parceiros de negócio que eu interagi ao longo desse período, né, o tempo que eu utilizo essa planilha, e vai ser mais fácil de procurar aqui o parceiro de negócio. Então, achou o parceiro de negócio, dá um duplo clique aqui, ele já preenche nosso registro. Conforme a gente for se habituando a usar o sistema,
começa a se tornar mais fácil e a gente vê que, pô, o meu parceiro Google eu já conheço, eu sei qual é o código 1. Eu não preciso ficar pesquisando toda vida que eu for buscar uma pessoa aqui, isso vai se tornando mais lento. Então, conforme eu for utilizando o sistema e pegando habilidade, o cadastro de um registro como esse aqui acaba sendo feito em 10 segundos, né? No começo a gente vai demorar um pouquinho mais, depois a gente vai pegando o hábito, criando o hábito e sabendo utilizar, vai utilizar bem mais rápido. Uma coisa bem legal que eu posso passar para vocês aqui, por exemplo, ó, é que esse sisteminha que eu fiz aqui, digamos assim, né, uma planilha do Excel, mais em formatinho de sistema, cada clique que eu dou aqui, cada enter, ele me joga para a próxima célula exatamente num fluxo sequencial. Se vocês abrirem o Excel pela primeira vez aí, vocês vão ver que, Shaimon, pô, mas eu cliquei aqui, em vez de ele do nota fiscal ir para o tipo de operação, ele caiu direto para emissão. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês que quiserem fazer para utilizar da forma como eu uso e deixarem o Excel fazendo a mesma coisa. Cliquem aqui em arquivo, ó, opções. Tem aqui uma função chamada avançado. E aqui, ó, onde tem a opções de edição, tem aqui, ó, direção à direita ou abaixo. Provavelmente o de vocês deve estar assim, ó, abaixo. Se tiver assim, troquem para a direita, porque daí cada clique que vocês derem no Enter, cada vez que vocês clicarem no Enter, o sistema vai jogar vocês para a célula da direita, em vez de jogar para a célula de baixo. Então daí ele vai fazer esse mesmo cenário aqui que eu faço quando eu clico no Enter, tá? Então beleza, voltando aqui o parceiro de negócio, o Google, eu estou mostrando para vocês aqui como que eu cadastro uma receita que eu recebo mês a mês do Google, por exemplo, tá? Então, por exemplo, vou dizer que a nota fiscal, quando não tiver, eu posso botar 0, né? Se eu estiver recebendo através de uma nota fiscal de um fornecedor, alguma coisa assim, vocês podem colocar aqui também, tá? Nota fiscal, número 1001, por exemplo, tá? No caso aqui, eu vou botar 0. Quando não tiver nota fiscal, coloque em 0 para funcionar numa boa. Tipo de operação. É exatamente essas 4 opções que eu falei agora há pouco, que é contas a pagar, conta a receber, uma transferência a pagar ou transferência a receber. Toda despesa, toda receita, toda transferência que entrar no sistema vai ter que ter uma dessas opções. Então, nesse caso aqui, ele é uma conta a receber. Então, como ele é uma conta a receber, o meu sistema já entende que é uma entrada. Então, ele vai vir com um sinal positivo no valor. Eu já vou saber que ele vai acrescentar no que eu tenho. Então, por exemplo, contas a receber aqui, vou botar a data de emissão. Todo ano eu renovo com o Google. Então, todo ano, já dia 1º de janeiro, eu vou lá e crio as minhas receitas durante de 12 meses. Vamos supondo, né, que eu recebo mensalmente, né, como a maioria das pessoas que trabalham no CLT recebem, né, numa empresa qualquer. Então, eu botaria assim, 1º de janeiro de 2020. Aqui vocês podem perceber que não há necessidade de botar barra. Por exemplo, digitei 01/01/2020. Então, ele já foi para mim, preencheu aqui a barrinha automaticamente. É um conceitinho que eu fiz também, é um depara, né? Eu coloco os valores e ele retorna para mim a data. Então, se a gente tentar botar 1/01/2020, ele nem vai funcionar, ele vai gerar uma mensagem. É só digitar sem barra que funciona numa boa. 1/1/2020. Eu acho que fica mais produtivo e sempre utilizei assim, tá? Aqui ele já me preenche o mês e o ano. Isso aqui é utilizado para alguns relatórios que eu gero, vai ser útil para vocês também. O setor aqui vocês podem botar sempre financeiro, mas tem 4 setores, eu setorizo as minhas despesas e receitas, tá? Nesse caso aqui eu colocaria administração, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? E aqui o vencimento, como eu receberia do Google aqui 12 parcelas de salário, digamos assim, eu posso vir aqui e já clicar nesse sinal de mais e criar as 12 parcelas dessa receita, tá? Aqui, ótimo. Então daí olha só, eu posso colocar aqui que o Google me paga, vamos dizer, sempre no dia 5 de todos os meses. Então vou botar aqui, dia 5 de janeiro de 2020, dia 5 de fevereiro de 2020, 5 de março de 2020. E aqui, claro, tem que preencher realmente campo a campo, mas o legal é que você vai fazer isso uma vez só e já vai refletir pro ano inteiro, tá? 5 de abril de 2020. Acho que nem preciso botar o 0, posso botar só 5 de abril de 2020, que ele já cria o 0 certinho na frente, ó. 5 de maio, né, aqui já, 5 de maio. Aqui já é 5 de maio. Dia 5 de junho de 2020. Dia 5 de julho de 2020. Dia 5 de agosto de 2020. Dia 5 de setembro de 2020. Outubro de 2020, dia 5 de novembro de 2020 e dia 5 de dezembro. Então,
todos os meses eu recebo o dia 5 do Google aqui. Vamos botar um exemplo aqui, que eu receba R$ 3.000 do Google todo mês, tá? Aqui eu posso copiar e sair colando aqui nas células abaixo. E aqui vai mais uma dica para vocês, né? O interessante, essa aqui como é uma planilha de controle, mas que tem uma série de regrinhas e fórmulas e vínculos, né? Não é interessante usar o Ctrl X, né? Nunca recortar, porque daí ele vai tirar o vínculo daquela célula e levar para onde vocês colarem. E daí tem uma série de coisas que pode impactar em termos de programação aqui dessa planilhinha, tá? Mas o que eu recomendo sempre? Que vocês façam um backup desse arquivinho a cada um dia, 2 dias, 3 dias, para que se acontecer alguma coisa errada, vocês possam voltar naquele backup e utilizar o sistema como estava antes, tá? Outra dica legal é o seguinte, ó, vocês vão ver que muitas das fórmulas que eu tenho aqui, eu não posso selecionar. E eu acho que eu já expliquei em outro vídeo aí como é que a gente faz para proteger fórmulas, né, no Excel, e inclusive proteger a planilha inteira. Se vocês quiserem, procurem um vídeo aí que eu falo sobre isso, né, um dos meus vídeos, que eu explico certinho como que vocês podem fazer para proteger essas fórmulas. Aqui eu deixei já disponível para vocês na parte de revisão, desproteger planilha. Essa é a função que o Excel usa para proteger e desproteger essas fórmulas. Então aqui eu não botei senha, não botei nada, deixei disponível para vocês mexerem e manipularem como quiserem. Então quando eu clico aqui em desproteger, aqui vocês vão ver que eu já posso clicar em qualquer lugar do Excel, posso mexer nas fórmulas, ver como que elas foram construídas, ó. E podem ficar bem à vontade aí para manipular como quiserem, tá? Aqui eu vou deixar de volta com a proteção, só para ficar mais útil para a gente utilizar. Aqui ele já está pré-configurado para a forma como eu criei. E prontinho, beleza. Então aqui eu já coloquei todos os valores de mensalidade similares ao que eu vou receber. Então vamos dizer assim, Charme, pô, mas eu não sei exatamente quanto que eu vou receber todos os meses, eu só tenho uma previsão. Não, beleza, esse é o objetivo aqui. A gente está cadastrando aqui R$ 3.000 como previsão, mas vamos dizer que seja 3.100, 2.900. Mensalmente vai mudar. No dia que realmente o dinheiro cair, vai ter a possibilidade de vocês irem alterar exatamente o valor que vocês receberam, tá? Vou mostrar isso já para vocês. Aqui voltando pro cadastro, a opção de portador. Todos os cadastros vão precisar ter esse cadastro, né? Todos os registros que vocês criarem. Então, no caso do portador aqui, eu tenho essas opções, que já estão pré-cadastradas lá na aba configuração. Boleto, cartão, cheque. Nesse caso do Google, vamos dizer que o Google transfere o dinheiro para mim. Então, vou clicar na opção 4 aqui, que é transferência. Então, beleza, tá? Ele já preenche para mim. Se depois eu já estou habituado, já sei que um é cartão, já sei que o 4 é transferência, já sei que o 6 é dinheiro, acaba não tendo mais muita necessidade de ficar clicando e pesquisando aqui as opções. O que eu mais utilizo hoje para pesquisar é só a opção do parceiro de negócio, porque como minha aba de configuração permite que eu cadastre até 10.000 parceiros de negócio e eu já uso mais de 2.000, muitos deles eu já não sei mais o código, ou nunca consigo gravar o código, então eu uso essa opção aqui de pesquisa. Mas para vocês vai ser praticamente a mesma ideia, tá? Tipo de operação, nota fiscal, todo o resto eu já sei de cor. Então é poucas coisas que eu preciso ficar consultando aqui nos 3 pontinhos. Se vocês quiserem também saber como que eu programei esses pontinhos aqui, como que eu fiz essa lógica de mais, de menos, está tudo disponível aqui. Vocês podem dar um Alt F11 e vocês vão chegar na parte de programação dessa planilha, ó. Tem os módulos aqui, tem cada uma das telinhas que eu criei, ó. Criei todas em formas de programação VBA, as consultas, como que ela preenche, como que clica no botão filtro. Vocês podem olhar à vontade aí, estudarem. Se tiver alguma dúvida também, coloquem nos comentários aí do vídeo. Conforme eu puder, eu já vou respondendo aí para dar uma força para vocês aí. Se quiserem criar alguma coisa mais específica ou até uma coisa completamente diferente para auxiliar vocês pessoalmente, ou se quiserem para uma empresa, é muito interessante aí. Os conceitos aí estão todos disponíveis, tá? E aqui estão as fórmulas ou as programações que eu criei, os métodos que eu criei para serem utilizados na planilha, tanto de validação de campos, preenchimento, cadastro, algumas fórmulas úteis aí para inserir dados, para trabalhar com inserção de dados e tal, ok? Então beleza, Alt F11 vocês conseguem chegar ali na programação dessas telas. Aí continuando aqui no cadastro, na parte de conta aqui, aí é muito interessante, as contas são aquelas configuradas aqui previamente na aba de plano de contas, então aqui já tem mais de 100 contas cadastradas direitinho, vocês podem ler, olhar com atenção e usarem conforme quiserem. Então voltando aqui, aqui é um valor que eu recebo do Google como receita, então eu utilizo aqui, ó,
Serviços, receita com serviços. Se eu clicar aqui, vai aparecer todas as contas contábeis que estão cadastradas. Ó. E aí, se eu pesquisar aqui serviços, ó, já vai aparecer para mim, ó, receita com serviços. Ó. Selecionei aqui, faz a mesma coisa. Como eu já sabia o código, eu mesmo cliquei ali e já fui. E já pesquisei, e já selecionei. Empresa, sempre um aqui no teu caso, né? Se for só uma pessoa, se for só você controlando a sua vida financeira pessoal, você vai botar o seu nome lá no cadastro de configuração e pode utilizar sempre esse código 1 aqui, tá? E a observação aqui, eu entendo como muito interessante colocar as observações da forma mais adequada possível, porque se futuramente, passou 2, 3 anos, você quiser fazer uma consulta de uma despesa que você fez específica, de uma receita, eu já tive casos assim que eu comprei, por exemplo, um aparelho eletrodoméstico e esse aparelho deu problema. Eu tenho um controle também físico das despesas, das notinhas, eu sempre guardo tudo em formatos de arquivo, né? E aí eu queria saber, por exemplo, como é que eu acho a nota fiscal daquele eletrodoméstico que eu comprei há 2 anos atrás, onde que ela tá, em que mês que ela tá. Então se você cadastrar direitinho, colocar o nome do eletrodoméstico que você comprou tal, você pode filtrar isso e depois achar e dizer, pô, eu guardei, eu lancei isso lá em 1º de janeiro de 2020. Então provavelmente ela está no movimento de janeiro de 2020. Eu vou lá no envelope que eu guardo as minhas despesas e receitas lá. Eu pego esse envelope, abro e realmente a notinha fiscal está lá. Isso pode me ajudar para pegar uma garantia, ou saber alguma coisa do fornecedor que me vendeu, por exemplo, tá? Então no Google aqui, eu vou colocar aqui receita com serviços de consultoria prestados. Ok? Um exemplo legal aqui, eu também tenho uma despesa específica de energia elétrica. Eu tenho uma despesa específica de consumo de água, né? Então todo mês eu tenho que pagar a energia da minha casa, a água da minha casa. Eu anoto aqui quantos quilowatts eu usei aquele mês. Eu anoto aqui também quanto é que foi que eu paguei no valor daquele mês. E daí depois de alguns anos eu consigo fazer uma comparação. Ó. Em janeiro, ou estamos em maio, né? Maio de 2020. Em maio de 2020 eu gastei tantos quilowatts e eu paguei por quilowatt que tal valor. Em maio de 2019 eu gastei quase a mesma coisa, só que o quilowatt estava mais barato. Por isso que eu gastei mais agora esse ano de 2020. Então um exemplo, tá? E aqui o status lançado, sempre usa esse status lançado aqui, porque sempre que tu cadastrar uma conta, em princípio ela ainda vai estar cadastrada, ela não vai estar baixada, né? Então é sempre esse formatinho aqui. Ao cadastrar o status aqui, ele já cadastra automaticamente por debaixo dos panos aqui, uma hora e data de lançamento. Muito mais por isso o objetivo desse campo status. Senão eu poderia não ter criado esse campo status, deixado ele oculto e já automaticamente fazer. Hoje eu faria um pouquinho diferente essa planilha, mas eu acredito que ela é bem usual ainda e pode ser utilizada assim, tá? Pronto, finalizado o cadastro aqui de uma receita, né? A gente pode clicar em inserir aqui e o sistema automaticamente vai cadastrar isso pra gente numa tabela, né? Esse sisteminha aqui ele tem 2 tabelinhas, que são as principais, onde eu gero todos os relatórios que eu preciso. E quando eu cadastrei ali agora essa receita de consultoria com o Google, ele já cadastrou para mim essas 12 parcelinhas aqui, ó, na aba TB Cadastro Conta. Notem que Cadastro Conta aqui tem uma tabela específica e Fluxo de Caixa aqui tem uma tabela específica. São só essas 2 tabelinhas que eu preciso para gerar os relatórios e ter todo o controle financeiro que eu estou falando para vocês. Aqui, ó, vocês vão notar que é a primeira vez que a gente está utilizando, essa linha está em branco, tá? Ela só fica em branco porque é uma referência que eu preciso ter para a tabela para poder usar as macros que eu construí e as fórmulas VBA que eu construí. Depois que a gente cadastrar a primeira vez aqui um registro, vocês já podem deletar essa linhazinha aqui. Porque se a gente não deletar ela e a gente for gerar algum relatório, vou pegar um relatório primeiro, o primeiro relatório que a gente tem aqui, contas a pagar e a receber. Esse relatório é um dos mais utilizados por mim. Eu clico direito nele aqui, dou um atualizar. Como eu acabei de lançar ali uma receita que eu tive com o Google, né, anual, ele já me mostra aqui as 12 parcelas que eu vou receber do Google. Olha só que interessante. E aí vocês vão notar que tem uma linha aqui, ó, que está vazio. Esse vazio aqui é justamente por causa dessa linha aqui, ó. Mas vocês podem apagar ela. E pronto, nunca mais ela vai aparecer. E vocês vão ter o relatório limpinho aqui, só com os registros que a gente entende que sejam úteis. Aí olha só que legal. Esse relatório aqui é um relatório de tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho a pagar. E ele tem uma série de filtros que eu posso utilizar. Esse conceito aqui de Excel a gente chama de tabela dinâmica,
tá? Relatório dinâmico. Então, eu posso depois fazer uma videoaula, pretendo fazer futuramente, explicando como fazer alguns relatórios de tabela dinâmica, bem interessante, né? Por exemplo, aqui a opção, clicar com o direito aqui, mostrar lista de campos. A gente tem uma série de campos que a gente pode filtrar, criar dinamicamente essas tabelas aqui, arrastar entre as colunas e ele já vai automaticamente criando para a gente esses relatórios. Ao longo desse tempo, eu fui moldando os meus relatórios e eu entendo que esses 8 relatórios que eu deixo para vocês aqui disponíveis são os 8 relatórios principais, os que eu mais utilizo para todas as minhas tomadas de decisão. Quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu quero saber como é que eu estou de dinheiro, se eu posso aplicar um dinheiro, se eu posso investir, se eu posso emprestar para um amigo, tudo eu faço avaliando esses meus relatórios aqui. Então eu vou passar um pouquinho em cada relatório e vocês vão ter uma ideia. Então sempre que eu cadastrar uma coisa, quiser atualizar esse relatório, eu só preciso clicar com o direito aqui, clicar em atualizar, ele já atualiza automaticamente para mim, tá? Ah, Shaimon, mas pô, cara, a gente já está mostrando aqui todas as receitas que eu vou ter ao longo desse ano de 2020 do Google. Mas, pô, normalmente a gente tem uma visão de despesa diário, né? Diário, mensal no máximo. Não tem uma visão tão ampla. Porque acaba que essas despesas que a gente vai ter agora para julho, agosto, setembro, até dezembro, essas receitas, né? Nesse momento ela não é muito importante para mim, né? Para mim a tomada de decisão dia a dia, para eu pagar as minhas contas, para ter o meu controle, minha organização, né? Então, alguns filtros que esse relatório aqui tem são filtro de ano, de mês, tipo de operação. Só posso filtrar só as contas a pagar ou as contas a receber, conforme elas forem entrando. Eu vou dar uma evoluída aqui, inserindo mais alguns dados, e depois vocês vão ver como a gente consegue utilizar esses relatórios, tá? Então, voltando aqui para a minha configuração, né? Eu vou dizer agora que, além da minha receita do Google, infelizmente, como todo mundo, a gente também tem despesas, né? A gente gasta com compras, gasta com cartão de crédito, gasta com TV a cabo, internet e tudo mais. Eu vou botar um primeiro exemplo aqui, um gasto com pacote de dados, com internet, TV a cabo, por exemplo. Então eu vou dizer que uma empresa bastante conhecida, a Vivo, é a minha empresa que disponibiliza a minha internet, TV a cabo e telefone fixo, por exemplo. Então eu cadastrei a Vivo aqui, provavelmente tem um nome bem bonitinho aí na fatura de internet que vocês recebem, né? Então eu sugiro que vocês cadastrem o nome bem direitinho que tem aí, porque vocês vão cadastrar só uma vez. Depois, se for gerar um relatório, fica bem interessante se o nome estiver bem direitinho aí no cadastro, tá? Então, por exemplo, a Vivo aqui é o meu código 2. Nunca mais a gente deve ir lá e tirar a Vivo do código 2 e botar em outro código. Tem que ficar sempre no código 2 a partir de agora. Ok, então voltando lá, vocês vão ver aqui, ó, oxa, tu cadastrou e esses dados continuam aqui. Não tem o perigo de eu não lembrar se eu cadastrei ou não cadastrei e clicar em inserir de novo? Tem esse risco. Tanto é que quando eu criei essa estrutura aqui, toda vida que eu cadastrava, ele automaticamente ia aqui, ó, e limpava para mim os registros. O sistema já pode fazer isso automaticamente. Vocês podem procurar ali na parte de programação, tem uma linha lá que faz isso, né, da parte de cadastro de conta, que eu deixo ela comentada para ela não apagar. Por que eu deixo ela comentada? Porque pelo meu entendimento, tem muita coisa que eu faço, às vezes ela se repete. Então daí eu prefiro não apagar porque eu sei que eu vou utilizar de novo aquilo parecido. Né? Às vezes quando eu cadastro uma conta de 12 meses, eu estou usando o sistema, daqui a pouco pode aparecer uma outra. E se eu quiser realmente apagar, eu vou clicar em limpar e pronto, já resolve. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o caso da Vivo, tá? Que é o código 2. É uma conta, nesse caso, não é uma conta a receber, né? Uma conta que a gente tem que pagar. Então aqui eu seleciono o código 1, contas a pagar. A data de emissão, vou botar mesmo, estou levando em consideração que eu já tenho a Vivo há anos. E agora, em 1º de janeiro de 2020, eu decidi cadastrar os 12 meses da minha próxima fatura da Vivo. Tá ok? Então vamos lá, dia 1º de janeiro eu botei a data de emissão, setor financeiro. Vou considerar que o vencimento da Vivo também é dia 5, então olha que legal. Como eu não apaguei, isso aqui já está preenchido, eu posso ir reutilizar, não tem problema. Então vou colocar aqui que a Vivo eu pago, por exemplo, R$130 mensalmente de telefone fixo, TV a cabo e internet, tá ok? Coloquei aqui R$130 mensal, mas o valor, como eu disse, pode variar, pode ser 120, 125, 140, dependendo do teu consumo, pode ser um valor variável, então isso depois pode ser alterado sem problemas lá na aba de cadastro de conta, tá? Então continuando aqui, a Vivo chega para mim, por exemplo, como um boleto, tá? Então posso utilizar aqui essa opção de portador, que é bem interessante.
E se vocês virem que tem alguma opção que não está cadastrada aqui, vocês podem ir lá na aba configuração e cadastrar, tá? Boleto, é o meu caso aqui. Se for débito em conta, também vocês podem cadastrar débito em conta, não tem problema nenhum. A conta da internet aqui, eu tenho uma opção que é internet. Ótimo. Eu já coloco tudo aqui. Se vocês quiserem alterar essa conta para internet, TV e fixo, podem colocar. Se vocês quiserem desmembrar, podem desmembrar. Ah, Charme, pô, queria saber quanto que eu gasto só com internet, só com telefone fixo e só com TV a cabo. Não tem problema. Vocês podem olhar a fatura, deve vir desmembrado lá. Vocês podem criar 3 contas para Vivo com o mesmo vencimento e com valores, os 3 valores distintos aqui, cadastrar, e quando vocês forem pagar, um pagamento vai representar 3 contas que vocês cadastraram: telefone fixo, internet, TV a cabo. Eu, sinceramente, sempre cadastrei, ao longo desses 10 anos eu tenho TV a cabo, telefone fixo e internet, eu sempre usei só a opção internet aqui, que eu acho que já é o suficiente, tá ok? Voltando aqui, empresa, permanece aqui o teu nome, né? Código 1, lá você não pode esquecer de cadastrar. E observação aqui, por exemplo, posso colocar telefone, fixo, internet e TV a cabo. E ó que legal, aqui nesse campo aqui, no meu caso lá, eu desmembro os valores específicos aqui, ó. Eu boto telefone fixo, aí eu olho na minha fatura e eu vejo quanto que eu gastei. R$60. Internet, gastei mais R$60 ou R$50. Mensalmente eu vejo a minha fatura lá e eu vejo quanto que eu gastei e eu coloco aqui, tá? E TV a cabo R$20, por exemplo, né? Para fechar os 130 ali. 50, 110, R$130. Fechou, beleza. E aí com isso, telefone fixo, eu gosto de botar mensalmente aqui. Telefone fixo, internet, TV a cabo mensal. Beleza. Ótimo. Aí com isso eu cadastro aqui, clico no inserir. Ele me dá uma mensagem dizendo cadastro realizado com sucesso. Se tivesse algum campo que não tivesse preenchido, por exemplo, o campo nota fiscal, não está preenchido. O campo setor, não está preenchido. Todos eles eu entendo como obrigatórios, tá? Isso também pode ser alterado por vocês ali na programação. Mas eu deixo eles como obrigatórios porque para tabulação de dados depois é útil. Então se eu clicar em inserir novamente aqui, ó, ele vai me dizer qual o próximo campo que tem que ser preenchido, ó. Campo documento nota fiscal obrigatório. Então se eu não preencher ele aqui, ó, ele vai me exigir a mesma coisa setor, tá? Como eu já cadastrei lá agora, tá tudo ok, né? Então eu vou no cadastro de conta aqui e olha só agora o que eu tenho. Agora a gente já tem 12 registros aqui. A gente tem as receitas do Google, a gente tem os pagamentos da Vivo do ano inteiro. Ah, vamos lembrar um ponto importante aqui. Ah, Shyamon, aqui ó. Eu vou pegar... Ah, uma coisa legal. Tem o Google de 5 de janeiro, né? A data de emissão 1º de janeiro é todo ele. Mas vencimento tem a coluninha vencimento aqui, ó. De todas as receitas e despesas. 5 de janeiro recebi do Google, mas não foi 3 mil. O Google pagou 3 mil, mas uma bonificação de 10%. Então eu recebi 3.300 reais. Enquanto eu não der baixa na conta, por exemplo, aqui tem uma coluna de status, que é lançado, e depois se eu der baixa ele vai mudar para pago, tá? Enquanto eu não der baixa aqui, eu posso alterar esse valor conforme eu quiser, tá? Esse 3.300, 3 mil reais para 3.300 aqui. O importante é não fazer isso depois de dar baixa. Apesar de que no meu caso, né, com essa experiência aqui, eu vi casos que foi necessário fazer essa alteração também depois de ter dado baixa. Foi identificado algum ponto diferente, a empresa estornou o valor e pagou o valor correto, e daí eu precisei fazer essa alteração. Isso também pode ser alterado, tá? Eu vou explicar um pouco mais à frente como é que faz isso. Vamos lá. Então agora eu já tenho internet, TV a cabo, telefone fixo cadastrado, já tem a minha receita do Google. Vamos cadastrar mais uma aqui para ficar um pouco mais interessante. Vamos colocar um bastante famoso aqui, Netflix. Muita gente hoje tem pacote de dados aí, streaming, utiliza Netflix. Então vou botar o Netflix aqui como exemplo, tá? Então vamos cadastrar o Netflix aqui. 3. Conta a pagar também. Vou dizer que a gente paga o Netflix mensalmente, né? No meu caso eu pago o Netflix todo dia 10. Todo dia 10 eu pago Netflix. Então vou botar o dia 10 aqui. Beleza.
E o pacote que eu pago do Netflix aqui, por exemplo, R$ 30. Então eu vou pegar aqui, já vou criar por ano todo. R$ 30 de Netflix. Beleza? Esse Netflix eu pago com cartão de crédito, já vem debitado do cartão de crédito, eu posso usar a opção cartão. Essa opção cartão eu tenho um relatório específico para ela. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica o resultado disso, tá? Conta, Netflix eu tenho uma conta contábil aqui chamada Streaming, serviços de streaming. Então Netflix, Amazon Prime, Globoplay, vocês podem tudo colocar nessa conta contábil aí, tá? A empresa aqui, eu vou colocar a mesma coisa aqui, beleza? Mensalidade Netflix. Ótimo, tá ok. Aí vamos lá, posso até botar assim, ó, mensalidade do Netflix de 2020, né? Que todo ano vai mudar aqui. Eu coloco alguma coisa similar, eu não lembro bem como é que eu cadastro, mas eu cadastro uma vez por ano só. Então cliquei aqui em inserir, tá feito, cadastro Netflix. Quando a gente olhar o nosso relatório aqui agora de contas a pagar e a receber, já começa a crescer um pouquinho, ó. Clica com o direito a atualizar. Agora a gente já tem Google, Vivo, Netflix, várias coisas cadastradas. O que é entrada, tá aparecendo aqui como pretinho, que é receita. E o que tá vermelho aqui é despesa. Ah, Charmon, agora tá aparecendo bastante coisa aqui de anos diferentes, meses diferentes. Vamos fazer um filtro aqui. Vamos colocar só o mês de janeiro. Ó. E o ano já está cadastrado 2020. Então, olha que bacana. Vamos dizer que eu tivesse umas 15 contas aqui. Só do mês de janeiro eu conseguiria fazer essa gestão só do que eu tenho para pagar agora. Só no mês de janeiro, tá? Então, ó, dá para perceber aqui que a gente já tem que receber do Google 3.300. A gente tem a conta da Vivo de 130 e a gente tem o Netflix de R$ 30. Legal? Então, com isso a gente já tem algumas movimentações. Vamos continuar aqui agora usando o sistema. Já vou dar uma salvar aqui. Importante salvar de vez em quando, né? Senão a gente poderia perder aquilo que a gente fez há pouco tempo se der algum problema. Salvei aqui. Vamos pegar um exemplo agora e vamos fazer uma baixa, tá? O Google me paga pela minha conta, tá? E vocês aí estão começando a usar o sistema agora. Quando vocês começarem a usar o sistema, vocês devem definir como é que o fornecedor, o cliente que vocês pagam, né? A empresa que vocês trabalham. E devem colocar aqui a primeira movimentação que vocês vão fazer o saldo da conta que vocês receberem, o valor que vocês têm agora nesse momento nessa conta. Então, vamos dizer que o Google, por exemplo, me paga pelo Banco Inter. Mas só que na minha conta do Banco Inter eu já tenho um saldo atual, nesse exato momento, dia 1º de janeiro de 2020. Então, eu vou dizer aqui que o saldo da minha conta é R$ 100, para ficar um valor arredondado. Então, eu fui lá, olhei o extrato do meu banco, eu tenho R$ 100 no Banco Inter aqui. Eu peguei R$ 100 e deixei cadastradinho aqui no meu saldo inicial da conta bancária. Vocês já vão entender para que isso serve. Então, eu fui lá. Hoje é dia 5, né, de janeiro, e o Google foi lá e me pagou. Olhei o extrato bancário, acordei, olhei o meu extrato bancário pela manhã e o valor estava depositado direitinho na minha conta lá. Então, eu tenho aqui a conta do Google e eu tenho um código, parcela 1/12. Esses dois códigos vocês vão utilizar para dar baixa nesse registro. E para dar baixa vocês só precisam disso, parcela 1/12. Vocês vão sempre conciliar o relatório 1 com essa aba de fluxo de caixa aqui, tá? É bem simples. Então, código 1, parcela 1/12, vocês vão colocar o código aqui e a parcela aqui, ó. E com isso o sistema já vai buscar pra gente a que conta que ele está se referindo. Se for uma conta que não existe, por exemplo, o código 1, parcela 1/1, o sistema já não vai mostrar nada ali. Vocês já vão perceber, opa, digitei alguma coisa errada aqui. Volto aqui, olho bem direitinho qual é o código, qual é a parcela, volto no fluxo de caixa e utilizo a forma adequada, tá ok? Quando ele busca certinho aqui os dados e eu clico em carregar, esse botão aqui é bem interessante, clico em carregar, ele já preenche para mim todos os dados daquela conta que eu fiz ou daquela receita que eu tenho com o Google. Exatamente da parcela 1/12. Então aqui vocês vão ver que ele já está com o valor 3.300, já está com a data aqui certinho, ó. Esses campos eles podem ser alterados, tá? Eu nunca travei essas células aqui, mas eu nunca precisei fazer mudança, sempre utilizei elas da forma como estão e acho interessante usarem da mesma forma, né? Então aqui, ó, o que eu uso são só os campos que estão em branco, tá? E nesse caso aqui, ó, forma de pagamento e recebimento é exatamente como que esse dinheiro vai entrar para mim, que conta que ele vai entrar. Ele vai entrar em dinheiro, ele vai entrar na Caixa, no Banco do Brasil, no Banco Inter. Então se ele vai entrar no Banco Inter, eu clico aqui, ó, forma de pagamento, eu posso selecionar essa opção aqui, ó, Banco Inter. Quando eu faço isso, ele já me traz automaticamente qual é o saldo atual da minha conta do Banco Inter.
Se eu olho no meu extrato, depois desses 100 reais, meu próximo movimento já é esse 3.300, é exatamente nessa sequência que eu tenho que fazer as baixas. Sempre façam as baixas do que acontecer financeiramente com vocês na sequência que vai acontecer. Às vezes, de repente, não dá para fazer exatamente nessa sequência, mas todo o extrato bancário dá para fazer, é só vocês tirar o extrato ali, não precisa ser todo dia, pode ser uma vez por semana, uma vez por quinzena, dependendo do tempo e fluxo de movimento que vocês têm. Eu entendo esse sistema assim como um pilar para mim na questão de controle financeiro. Então, eu sou bastante regrado, uso ele quase todos os dias, raramente eu não abro ele. Às vezes final de semana, mas dia de semana eu abro ele com bastante constantemente, vou avaliando as minhas contas, os meus ganhos, aplicações financeiras, minhas despesas, sempre tô alimentando ele, atualizando ele. Então nesse caso aqui, ó, Banco Inter tenha 100 reais na conta. Quando eu der a baixa aqui agora, o que eu preciso preencher? Se ele tivesse alguma coisa específica, algum campo de que fosse interessante eu colocar como observação, posso colocar nesse campo contrato, um código, alguma coisa desse sentido. Se fosse um cheque, por exemplo, se a forma de pagamento fosse um cheque, eu poderia colocar um número de cheque aqui. Depois eu poderia gerar um relatório só dos cheques. Eu fiz uma compra e dei 5 cheques. E eu quero, depois da baixa, saber quais são os cheques que estão sendo dados baixas. Tem agências, tem extratos bancários que tem o número de cheque certinho lá aparecendo. Então vocês podem colocar aí e vai tendo controle do cheque que já foi compensado. Tá ok? E o campo status aqui é a mesma coisa. Sempre coloco ele por debaixo dos panos. Ele cria uma data e hora de status de lançamento. Eu só uso para isso. Então aqui, tanto o campo status aqui da fluxo de caixa, quanto o campo status aqui do cadastro de conta, é sempre o mesmo campo código 1, tá? Então fechou, finalizei essa questão, clico em inserir. Pronto. Se vocês forem reparar aqui, ele já criou para mim, já mostrou para mim que o cadastro foi realizado com sucesso. E reparem que antes de fechar essa telinha aparece para mim o saldo atual. Eu tinha 100 reais na conta e eu baixei 3.300. Agora meu saldo dessa conta ficou 3.400. Vocês vão ver isso em alguns relatórios também. Dou um OK aqui. Essa telinha já fica branca, limpinha. É a mesma coisa que eu cliquei no botão limpar aqui, só que ele já faz automático, tá? Isso é importante porque esse cara, uma vez baixado, não vai ser mais mexido. Voltando aqui no relatório principal, que é o relatório de contas a pagar e receber, se a gente clicar em atualizar agora, olha só. Aquela conta do que a gente acabou de dar baixa, do Google, 5 de janeiro, ela ainda está aparecendo, estão vendo? Só que aqui, ó, eu posso criar no campo status, tudo que já está pago, eu não quero que seja exibido, só o que está lançado. Então eu faço assim, dou um OK e olha só que legal, o Google já não aparece mais. Se eu quiser ver só o que está pago, eu posso fazer um filtro dinâmico aqui. E olha só, esse mês de janeiro eu já paguei o Google, eu já recebi do Google no caso, né? E ó, no caso aqui, o que eu uso mais esse campo é o lançado. Eu deixo sempre em evidência o que eu tenho que pagar esse mês ainda. Então aparece para mim aqui que dia 5 eu ainda tenho que pagar Vivo e dia 10 eu tenho que pagar o Netflix. Então vamos dar mais uma sequência aqui nesses conceitos, mas olhem que legal. Já vou mostrar para vocês o relatório 2 aqui. É um relatório bem bacana que a gente consegue fazer uma análise do que é o extrato dessas nossas contas. Eu tenho aqui um relatório que ele representa o extrato da minha conta bancária, da minha carteira. Esse campo vazio aqui, ó, ele só está aqui também porque na aba fluxo de caixa, quando eu dou baixa de uma conta, de um recebimento, ele registra para mim essa movimentação. Eu posso vir aqui, ó, apagar essa linha 4, que ela só existe por causa de questão de controle também. Depois que eu apagar ela a primeira vez, nunca mais vocês vão precisar se incomodar com isso. É só questão de iniciar o sistema mesmo. Agora eu dou um atualizar aqui no relatório 2, que é o relatório de extrato, e olha como é que ele fica. Esse extrato, conforme a gente for fazendo as nossas movimentações, ele vai refletindo o extrato bancário que a gente tem. Outra coisa bacana é que é um extrato que eu posso usar para todas as minhas contas, não só o Banco Inter. Carteira, por exemplo, Caixa Econômica, qualquer extrato que eu quiser, eu venho aqui, só troco a forma de pagamento e recebimento e já consigo ter esse extrato, ok? Continuando. Relatório 3. Esse relatório 3 aqui é um relatório só de receitas. Então eu fico avaliando mês a mês quanto é que eu fico recebendo dos meus clientes, dos meus parceiros de negócio. Então nesse caso aqui, ó, a minha receita, 100% do que eu ganhei em janeiro foi o Google que me pagou, tá? E eu poderia fazer esse relatório aqui do ano inteiro, poderia fazer só do mês de janeiro, e vocês podem usar todos esses filtros que tem aqui, tanto ano, mês, tipo de operação. Vocês podem fazer só de contas a pagar também, se quiserem, que não seja um relatório de receita. Podem trocar o título, botam um título genérico e utilizem como despesa também. Fiquem à vontade, tá? O objetivo aqui é apresentar para vocês como eu uso,
mas a forma como vocês vão utilizar fica a critério de vocês, ok? Então aqui eu tenho um relatório de receitas que eu tive com os meus fornecedores, meus parceiros de negócio nesse mês de janeiro. Vou pegar aqui o relatório 4, esse relatório também é bem interessante. É um relatório onde eu consigo fazer um controle do meu cartão de crédito, tá? Então o que eu faço para utilizar ele já configurado? Tudo que eu pago no cartão de crédito, eu deixo cadastrado aqui como portadora. Eu deixo sempre a opção cartão marcada aqui. Eu não uso esse relatório para quase nada diferente disso. E o status eu coloco só lançado. Tudo que tem lançado e que ainda está pendente de pagamento. Então, por exemplo, ao longo do mês eu vou comprando alguma coisa na padaria, vou fazendo compro uma pizza, vou no iFood, compro alguma coisa, e daí depois de alguns dias, esse meu relatório aqui, ele já vai refletindo para mim como que tá o meu pagamento do cartão de crédito desse mês. O meu cartão vence todo dia 10, por exemplo, do mês seguinte. Então o que eu comprei em dezembro reflete para janeiro, o que eu comprei em janeiro reflete para fevereiro, e assim vai, tá? Então esse relatório é bem interessante. Então aqui eu tenho uma conta a pagar, então por enquanto meu cartão de crédito só precisa pagar um Netflix que vence todo dia 10, tá? Um exemplo. Voltando aqui para o relatório de contas a pagar e a receber, aqui a gente ainda tem que pagar o Vivo, dia 5, e a Netflix. Como eu já recebi hoje, vamos dizer que é dia 5 de janeiro, vamos dar baixa na Vivo aqui. Então, parcela 2, é o código 2, parcela 1/12. Fluxo de caixa, 2, 1/12. Ok, já mostra a Vivo, clique em carregar, determino como que eu vou pagar a Vivo. Eu vou dizer que eu também vou pagar pelo meu banco, Banco Inter. Eu tenho 3.400 aqui de saldo. Eu vou clicar aqui em status, direto, inserir. Ele vai dar baixa de R$ 130 para mim. Então aqui o saldo era 3.400, foi para 3.270, bate certinho. Se a gente olhar o relatório de extrato de novo, ó, clica com direito atualizar, ele dá baixa daqueles R$ 130 lá e fica com saldo atualizado. Se eu entrar no Banco Inter agora e olhar meu extrato, bate certinho igual tá aqui. É o que o objetivo é refletir, tá? Vamos dar baixa no restante, atualizar aqui. Agora eu só tenho o Netflix para pagar dia 10, e dia 10 é meu cartão de crédito. São uma série de coisas que normalmente eu pago. Aí nesse caso aqui só Netflix e parcela 1/12. É só clicar em fluxo de caixa, Netflix é o código 3, parcela 1/12. Cliquei em carregar, determinei que o Netflix eu pago no cartão, mas a minha fatura de cartão eu fui lá e paguei também pelo Banco Inter. Então selecionei o código 4, que é a única conta que eu tenho saldo, né, especificamente aqui nesse exemplo que eu estou mostrando. Não adianta a gente botar uma conta com saldo zerado e pagar alguma coisa. Isso aí, alguma coisa no teu controle financeiro não está correta. Então, a realidade tem que bater, tem que ter prova real, né? Ou seja, se tu não tem nada na carteira, se tu disser que pagou uma conta com o dinheiro da carteira e a carteira estava zerada, alguma coisa tu não está fazendo coerente, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Feito isso, voltando no fluxo de caixa aqui, selecionei a opção certinho, coloquei a forma de pagamento, Banco Inter, tá com saldo de 3.270, cliquei aqui no status, botei 1, inseri, ele já atualiza o saldo para mim, ó, 3.240. Dou um ok aqui. Se eu for no relatório de extrato novamente, olha só, a mensalidade da Netflix está baixada e o meu saldo atualizado. E isso tu pode fazer ao longo do tempo que tu quiser, vai funcionar bem direitinho aí o conceito, tá? O relatório de receitas continua o mesmo, porque a gente não teve mais nenhuma receita nesse mês. Vamos dar uma olhada nesse relatório 4 aqui novamente, aqui é o cartão de crédito. Atualizei ele aqui. Agora ele só tem as despesas de fevereiro, março, ó, ele mostra o decorrer do ano. Então isso é bem legal, consigo saber como é que está o meu limite de cartão de crédito. Se eu tenho um limite que, vamos dizer que seja de R$ 3.000, a gente consegue ver que 330 aqui ainda já estão sendo utilizados, né, ao longo desses meses. E é bem comum no cartão de crédito a gente usar parcelado, né, parcelar em várias vezes. Outro relatório bem legal, relatório 5, demonstrativo de resultados do exercício. É um relatório de avaliação de receitas e despesas. Ele compara todas as receitas que eu tive, menos todas as despesas, e me dá um saldo final de quanto que é um menos outro. Se eu estou no negativo, se eu estou positivo, quanto que eu estou positivo. Isso me ajuda a fazer um controle de, posso aplicar um pouquinho desse valor, posso, tem que fazer uma economia maior para não extrapolar, para não passar do que eu tenho de receita, ok? Essa observação que ele mostrou aqui, ó, que o Office identificou um possível problema de segurança, é porque assim, ó, esse relatório ele usa uma junção dessas duas tabelas, cadastro de conta e fluxo de caixa. E para fazer isso eu tive que usar uma técnica
de dados que eu consigo mostrar para vocês aqui em propriedades, ó, dados propriedades, definição. Aqui, ó, eu consigo fazer uma junção entre as tabelas. Eu tenho um conceito de configuração de exportação de conexão e eu consigo fazer com que o Excel seja realmente entendido como duas tabelas. Eu consigo fazer uma linguagem, usar um conceito de programação que é um comando SQL e eu consigo gerar relatórios específicos com ele. Então aqui basicamente eu criei uma tabela e eu fiz a junção dessas duas tabelas através de alguns campos-chave e eu utilizo ele nesses relatórios. Então, para isso, quando tu clica a primeira vez aqui, só vai aparecer só para essa primeira vez. Agora já não aparece mais. Ó. Aparece aquela mensagem ali. Mas podem ficar tranquilos que é realmente relacionado a isso, tá? E é por isso que está mostrando ali, dizendo que é um problema de segurança, porque é uma fonte de dados externa. Mas essa fonte de dados é exatamente configurada nessa planilha, tá? O código-fonte está todo aberto, vocês podem olhar com atenção, tudo antes de usar, para terem bastante convicção de que estão utilizando uma planilha realmente segura e que vai ser útil para vocês, tá ok? Então olha que legal. Aqui ó, eu tenho um relatório de demonstração de despesas e receitas. Eu sempre deixo essa opção só como pago, que eu quero só mostrar o que realmente aconteceu. E olha que legal. Aqui aparece no topo as minhas entradas, ó, e aqui embaixo as minhas saídas. Tudo que entrou para mim esse mês de janeiro, 3.300 e tudo que saiu, R$ 160. O meu saldo atual hoje, quanto que eu tenho de receita líquida sobrando? 3.140. Bem bacana. Isso aqui, conforme a gente vai alimentando e vai gerando um relatório imenso, vocês podem fazer, imprimir depois de um ano, fazer uma análise para confrontar com o ano seguinte. É bem bacana, bem bacana. É um relatório que eu utilizo bastante, tá? Todo relatório que eu tenho aqui, só clicar com o direito atualizar, ele atualiza o último dado que está inserido nessas tabelinhas aqui da parte de cadastro, tá? Outro relatório, relatório 6, um relatório que eu só comparo tudo que entra e tudo que sai, ou no meu caso aqui, acho que é só um relatório analítico de entradas ou saídas. O que eu normalmente faço, tá? Eu deixo esse cara sempre com o mês que eu tô corrente, então, por exemplo, janeiro, e eu deixo só o mês sem os dias. Sem os dias, eu deixo assim, ó, ano, tipo de operação, normalmente contas a receber, só quero só as minhas entradas, e eu coloco sempre assim, ó. Deixo sempre assim. Acho que eu nem uso aqui a data, eu deixo sempre assim, ó. Aí, por exemplo, todas as minhas receitinhas aparecem aqui certinho com os meus clientes, com as consultorias que eu presto, por exemplo, né? E daí aparece para mim todas as receitas que entraram aqui também. Mas é um relatório analítico, então vocês podem usar todos os filtros que tem aqui, adaptarem o relatório como vocês quiserem, cliquem com direito aqui, mostrar lista de campos. Pode pegar todos esses campos, brincar aqui com as opções de relatório, botar campos de filtro na linha, campos de filtro na coluna. Brinquem com ele, criem um backup, uma cópia dessa planilha e nesse backup façam essa brincadeira. Se vocês gostarem do resultado, vocês podem pegar e transportar para a planilha fiel e utilizar numa boa, tá? Certo. Aí, continuando, relatório 7. Esse relatório também é um relatório analítico aqui para mim, é só para me mostrar resumidamente as receitas e as despesas, tá? É similar a esse relatório 5, se eu clicar aqui em entradas menos saídas, entradas e saídas, ele faz mais ou menos esse conceito aqui, ó. Distribui mês a mês essas receitas e despesas para mim. Então eu consigo ter uma noção, opa, tô gastando mais do que ganhando. Opa, legal, tô ganhando mais do que gastando e o que tá sobrando é tanto, o que tá sobrando é tanto. Então com esse dinheiro eu consigo ver se eu vou aplicar, se eu vou fazer um investimento e coisas desse tipo, tá? Então acho um relatório bem útil. Aqui também eu coloco sempre só o que está pago, tá? Vocês podem fazer como quiserem aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês baixarem essa planilha, obviamente, né? Que senão não teria nenhuma utilidade esse vídeo, né? Mas eu vou deixar um link para vocês baixarem e poderem utilizar essa planilha exatamente como vocês quiserem, tá? Eu vou deixar ela limpinha aqui com os dados que eu coloquei. Vocês podem acompanhar o vídeo e fazendo aí à medida que for necessário. Se tiverem alguma dúvida, algum problema, às vezes assim, a planilha está sendo aberta pela primeira vez aí na máquina de vocês e apareceu uma mensagem inicial. Tem uma opção aqui que é importante que vocês vão ter que fazer provavelmente, que é clicar em arquivo, opções, central de confiabilidade, porque como essa planilha tem algumas macros, né, que foram desenvolvidas por mim, pode ser que o Excel informe para vocês que, cuidado que essa planilha foi feita com macros e essas macros podem ser prejudiciais, podem ter alguma coisa que é para pegar dados, alguma coisa desse sentido.
e eu acho correto realmente ter cautela quando a gente usa macros do Excel de terceiros, que pode ser uma programação maliciosa, né? A pessoa tem interesse em que você use a planilha para ela buscar dados seus, né? É muito possível fazer isso com Excel, tá? Inclusive mandar por e-mail, fazer conexão, fazer espionagem na máquina, dá para fazer várias coisas com o Excel da parte maliciosa, mas não é o objetivo dessa aula, tá? Então, clicando aqui em central de confiabilidade, configuração da central de confiabilidade, vocês podem vir aqui ó, em configuração de macros. No caso de vocês, provavelmente, se estão utilizando Excel há pouco tempo, essa opção vai estar selecionada, desabilitar todas as macros sem notificação. Vocês vão ter que clicar em habilitar todas as macros e confiar no acesso ao modelo de objetos do projeto VBA e dar um OK. Se acontecer com vocês alguma mensagem relacionada a isso, de que é uma planilha de macros e tal, essa é a saída para que resolva o problema, ok? Se tiver mais algum problema que aconteça, coloquem na descrição do vídeo, que daí eu respondo ali e de repente vai ser útil para todo mundo que utilizar a planilha. Beleza? Voltando aqui para os relatórios, eu tenho um relatório de saldo atual das contas. Esse relatório eu também utilizo muito. Por exemplo, ele sempre me dá qual é o saldo atual das minhas contas, tanto carteira, Banco do Brasil, Banco Inter, Caixa Econômica, todas as contas que eu tenho. Eu clico aqui e ele me dá sempre a última movimentação de cada uma delas. Então eu utilizo esse relatório para isso. Nesse momento eu tenho só a conta do Banco Inter porque é a única que a gente fez movimentação e o saldo dela é R$ 3.240. Mas vamos voltar no exemplo aqui e fazer o seguinte. Vamos cadastrar mais uma conta ou mais uma entrada em outra conta contábil para a gente ver como é que funciona. Vamos dizer que na carteira, quando a gente começou o projeto, vocês provavelmente vão ter algum dinheiro aí, tinha R$ 50. E eu quero pegar esses R$ 50 da carteira e transferir para uma outra conta, que é a Caixa Econômica. Tá ok? Então vamos fazer esse exemplo aqui bem bacana. Vamos fazer assim, cadastro de conta. Eu vou pegar e vou cadastrar aqui, ó. Ah, bem importante, tá? Toda movimentação entre contas suas, né? É importante que você tenha um parceiro de negócio com o seu nome. Por exemplo aqui, se você é como é que foi o nome que a gente botou aqui? Seu nome, né? Vou botar aqui um exemplo que o parceiro de negócio é seu nome. E aqui, ó, eu vou cadastrar, cadastro de conta. Eu vou usar esse código quando eu fazer uma transferência de contas. Que a gente vai fazer isso agora. Eu tenho R$ 50 na carteira, que é o dinheiro que quando eu comecei esse projeto já tinha aqui na carteira, né? Eu vou pegar esse dinheiro da carteira e vou transferir para uma conta da Caixa Econômica, tá ok? Na Caixa Econômica, a gente não sei se definiu algum valor inicial. Deixa eu ver. Vamos dizer que na Caixa Econômica também a gente já tem R$ 100, por exemplo, tá? Exemplo de saldo. Vocês vão abrir a conta lá e vão ver que tem R$ 100. Aí eu criei pro parceiro de negócio seu nome, que é você mesmo que transfere o dinheiro entre as suas contas, né? No meu caso, Chaimo Antônio da Silva seria o nome que eu colocaria ali, que eu tenho na minha. Aí aqui, ó, tipo de operação, a gente usou já conta pagar, conta receber. Mas agora a gente está falando de transferência de dinheiro. Ele não é nem entrada nem saída em termos financeiros. Ele é só uma movimentação de dinheiro entre contas. Então você vai usar primeiro transferência a pagar, que você vai tirar o dinheiro da carteira e mandar para a conta da Caixa Econômica. Vamos dizer que a gente está fazendo isso no dia 10 de janeiro de 2020, tá? Setor financeiro, dia 10 de janeiro de 2020, e pegando esses R$ 50. Apaga todos esses outros campos aqui, clicando no sinalzinho de menos ali, né? Como é que você vai transferir esse dinheiro para a conta da Caixa Econômica? Você vai fazer um depósito, por exemplo, tá ok? Então, depósito, no meu caso, acho que é código 7. Isso, se você não souber, clica aqui e acha essa opção aqui. Então, vou fazer um depósito na lotérica desse dinheiro para ele ir para a Caixa Econômica. Empresa 1, sempre o seu nome aqui, né? Sempre empresa 1. E observação, aí eu sempre faço bem bonitinho assim, ó. Transferência, carteira, 2 setinhas assim, faço assim. Pego exatamente o nome da minha conta que eu estou transferindo. Por que eu faço isso? Porque transferência entre contas é uma coisa que a gente faz bastante. Depois que formatar bonitinho uma vez só aqui, a gente pode consultar essa opção que já está cadastrada. Não precisa ficar escrevendo toda a vida, entendeu? Então, carteira Caixa Econômica Federal. Cliquei aqui em status 1 e dei um inserir. Esta conta não pode ser utilizada. Deixa eu ver aqui o que eu usei de errado. Ah, eu esqueci de arrumar a conta aqui, né? Então, a conta tem que ser uma conta de transferência. Conta de transferência é as contas que tem o código 3. Ó, todas essas contas que tem código 3 aqui são contas de transferência. Nesse caso dessa transferência, é sempre transferência entre contas. O
que é aquela parte da conta contábil que eu já mostrei para vocês, né? Lá no fim do cadastro de conta, plano de contas, lá no finalzinho tem as contas contábeis de transferência. Deixa eu pegar novamente para vocês verem aqui. Aqui, ó. Bem no finalzinho aqui. Ó lá. Todas essas contas contábeis de transferência de dinheiro. Ó. Então é esse código aqui, ó, transferência entre contas, é o 1001. Então vocês podem vir aqui, transferência entre contas. Opa. Deixa eu pegar ele aqui. Aí, transferências entre contas, legal. Feito isso, dou inserir, ele insere com sucesso. E o legal da transferência, o legal não, o importante da transferência é que o dinheiro sai de um lugar e vai para outro. Então toda transferência que tiver a pagar tem que ter uma transferência a receber atrelada a ela. Então depois que você cadastrou a transferência a pagar, você não deve limpar aqui o cadastro. Você já deve vir aqui no mesmo cadastro, colocar um código 4, transferência a receber, mesmo valor, o depósito, não muda praticamente nada, só muda mesmo esse código aqui, ó, tipo de operação. Você fez isso e deu inserir. Pronto, aí você fez uma conta a pagar, uma transferência a pagar e uma transferência a receber. Se você for olhar aqui no relatório de contas a pagar e receber e atualizar, vai ver que tem dois registros. Tanto de entrada, ó, aqui embaixo, quanto de saída. Qual é a lógica? O dinheiro saiu da carteira e vai para a Caixa Econômica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o código 4, que é a saída da carteira. Código 4. 1/1. E vai pegar esse código aqui e ver de que conta que ele vai sair. Ele vai sair da carteira, né? Cliquei aqui, olha lá que a carteira tem um saldo de... Não, desculpa, cliquei em 2, né? Deixa eu pegar um aqui, carteira. Vou pegar um aqui, carteira, beleza. E olha só o que eu fiz. Eu vou pegar ele e vou transferir para a Caixa Econômica Federal. Então, nesse momento aqui, esse movimento é de saída. Ele está saindo da carteira. Cliquei aqui, selecionei carteira, deu inserir, ó, ficou zerado. Olha lá o saldo, zerado. Cadastrou com sucesso. Agora, se formos olhar aqui, o nosso contas a pagar e receber, atualizar, só vai ter agora uma movimentação de entrada, ó, R$50. A outra já saiu porque já está paga. Ela já aparece aqui no fluxo de caixa, ó. Seu nome, que é o nome que você vai botar aí pro seu cadastro, né? E R$50 aqui, ó, saindo. E o saldo da carteira agora está zerado, ó. Saldo da carteira zerado. Tanto que a gente puder, se a gente for olhar nosso relatório 2 de extrato de conta e a gente pesquisar carteira, já está aqui, ó. A nossa carteira tinha um saldo de 50, agora o saldo dela está zerado. Agora olha que legal que a gente pode fazer com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica já tinha um saldo de R$100 lá, né? Vamos olhar a Caixa Econômica. Já tinha um saldo de R$100. Quando entrar esses R$50, olha o que vai acontecer. 5, 1/1. 5, 1/1. Olha que legal. Vou botar aqui Caixa Econômica, que eu acho que é o código 2, né? Selecionei. R$100, inseri, ficou R$150. Olha lá, relatório de extrato. Aparece a Caixa Econômica aqui também. R$50 e agora o saldo dela é 150. Aqui eu normalmente utilizo o extrato para uma conta específica. Então quando eu estou analisando, eu sempre estou analisando individualmente. Estou olhando o extrato ou do Banco Inter, ou da Caixa Econômica, ou da carteira. Beleza? E aqui no final, no relatório 8, que é o relatório de saldo atual das contas, eu fico analisando quanto é que eu tenho de dinheiro nas 3 contas. Se eu tiver 5, 10, 20 contas, vai aparecer todas elas aqui e eu sei dizer exatamente quanto é que eu tenho dinheiro somado de todas essas contas. Então olha que legal. Aqui eu sei que na carteira agora eu estou zerado. Ou seja, o meu total saldo final aqui é 0. O meu Banco Inter eu estou com R$3.240. E a Caixa Econômica eu estou com um saldo de R$150. Lembrando que contas de banco podem ser negativas, né? Eu posso estar usando o limite do cartão o limite da conta do Banco Inter ou da Caixa Econômica e ele está com saldo zerado aqui nesse momento. O que não é muito legal, mas pode estar acontecendo. A única coisa que não pode estar zerada, né, via de regra, é o saldo da carteira, né? Não pode estar com dinheiro na carteira zerado. Ah, Shaima, mas eu peguei R$100 emprestado de um amigo e paguei uma conta. Beleza, se tu pegou de um amigo R$100 emprestado, primeiro tu tem que dar entrada nesses R$100 e depois fazer o pagamento, né? Vou até fazer esse exemplo aqui com vocês, ó. Vamos supor que eu tenho um amigo que me emprestou R$100, então vamos dizer assim, meu amigo, aí aqui vocês vão botar o nome certinho dele, né?
emprestou 100 reais para mim. Eu vou lá, vou cadastrar que esse meu amigo. Deixa eu botar aqui o código 4. Meu amigo me emprestou 100 reais. Código do nosso carro 0. Tipo de operação uma transferência, né? A receber. Não é uma conta a pagar, não é uma conta a receber, é um empréstimo. Todo empréstimo é uma transferência que uma hora você vai ter que devolver. Se tanto a receber quanto a pagar. Se você estiver emprestando, você também lança uma transferência a pagar. E depois uma transferência a receber quando você achar que... Bota a data que você achar que vai receber esse dinheiro. E o contrário é a mesma coisa. Se você primeiro tiver recebendo esse empréstimo, a primeira coisa que vai aparecer aqui, transferência a receber. Então, meu amigo está me emprestando, então a transferência a receber, dia 10 de janeiro de 2020, setor financeiro, 100 reais. Esse meu amigo me emprestou. Ele me emprestou em dinheiro. Código 6. Ótimo. Conta. Aí tem várias contas contábeis específicas de transferência. Olha só que legal. Se a gente for olhar lá embaixo novamente, ó. Transferência entre contas, empréstimo para a família, compras para terceiro, empréstimos de terceiros, ó. Eu uso essa conta contábil aqui quando eu recebo um dinheiro emprestado de um amigo. Então, 1.005, empréstimo de terceiros. Poderia ter pesquisado aqui também, né? Conta contábil aqui. Ó, vou botar assim, ó. Ó lá, empréstimo de terceiros, tá vendo? Aqui tem duas formas de empréstimo de terceiros. Tem uma de código de despesa, quando a gente usa o empréstimo que a gente não vai receber mais, ou empréstimo terceiro quando a gente empresta e vai receber. Então esse aqui é o caso que empresta e devolve, né? Feito, empréstimo terceiro, 1.005. Empresa 1, e aqui a gente pode colocar assim, ó, dinheiro, empréstimo, por exemplo, feito em 10 de janeiro de 2020. Com o meu amigo. Beleza. Feito isso, cadastra. E agora a gente tem que determinar quando é que a gente vai devolver esse dinheiro pro amigo. Ah, Charma, mas eu não sei exatamente quando é que eu vou devolver. Não, mas bota uma previsão. Pô, eu falei com ele que eu vou pagar no mês que vem. Então bota dia 10 de fevereiro de 2020. Dia 10 de fevereiro vai aparecer no relatório de fevereiro ali, as suas despesas de fevereiro, esse empréstimo que tem que dar para esse teu amigo, tá? Então trata de em 10 de fevereiro vai lá e pagar o cara, né? Vamos lá. Eu vou dizer que em dinheiro também vou pagar ele, então código 1005, não mudou nada, só mudou aqui a opção de pagamento, transferência a pagar agora. Inserir, tá feito. Então se a gente olhar nosso relatóriozinho aqui, olha como é que ele tá agora. Aparece só o que eu tô recebendo, Shyman, não tá aparecendo o que eu vou pagar. É porque a gente está fazendo o filtro das contas a pagar e receber só do mês de janeiro. Vamos fazer aqui, ó, de janeiro e fevereiro para vocês verem. Olha lá. Em fevereiro eu tenho várias coisas para receber e a pagar. Em fevereiro eu tenho que receber do Google, eu tenho que pagar Vivo, eu tenho que pagar Netflix e eu tenho que pagar o meu amigo, ó. Tá vendo? 100 reais que tá lá, empréstimo que eu fiz em 10 de janeiro do meu amigo. Fechou? Então vamos fazer esse exemplo aqui, da baixa nele. Vamos voltar, deixar só os dados de janeiro. Cliquei em OK, atualizar. E olha só que bacana, eu consigo pegar esse cara aqui e dar baixa. Esse dinheiro, ele me prestou em dinheiro, eu botei na carteira, né? Então dia 6, 1/1. Dia 6 não, código, né? Código 6, 1/1. Cliquei em carregar aqui, vem todos os dados já direitinho e eu vou baixar na minha carteira. Dou um status 1 aqui, ok. Inserir, olha lá, minha carteira ficou com 100 reais. Agora que eu peguei o dinheiro emprestado desse meu amigo, ou do meu pai, ou da minha mãe, um exemplo, né? Ou da minha esposa, a gente consegue pegar e pagar uma conta. Por isso que eu dei esse exemplo, né? Não adianta você ficar com a carteira zerada e dizer que, ah, não, mas essa carteira está com saldo zerado porque eu peguei o dinheiro emprestado e tal. Não, tudo tem que refletir no sistema, né? O interessante é fazer assim para que a sua vida financeira fique mais coerente com a realidade, né? O teu controle financeiro, tá ok? Então com isso a gente já tem uma série de explicações que eu pude dar para vocês aqui. Acho que o vídeo já está bem longo, já está bem ultrapassado do tempo aí. Mas olha, eu acho que eu expliquei o principal, né? Expliquei todos os relatórios que o sistema tem, expliquei todas as formas de utilização dele, tanto despesas, receitas, transferência a pagar, transferência a sair, a receber. Esse relatório aqui, ó, essa opção de transferências eu nunca deixo disponível. Eu sempre deixo assim, ó, grupo só entradas, saídas, só assim. Fica sempre assim.
e daí com isso você vai ter uns relatórios bem elaborados aí, bem legais, tá ok? Ó, vamos olhar novamente o relatório aqui dos extratos, ó. Agora aparece certinho que a minha carteira tem R$ 100, que o meu Banco Inter tem 3.400, 340, a Caixa Econômica tem 150, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, eu agradeço, né, por ter contribuído aí. Tomara que seja tão útil para vocês quanto foi para mim essa planilha de controle financeiro pessoal. Eu já apresentei ela para pessoas que também têm empresas de pequeno porte, empresas pequenas, para utilizar como controle nas empresas também funciona muito bem. Eu tenho amigos que utilizam essa planilha há anos para controle empresarial, para controle da empresa, né? E eu acredito que ele pode ser utilizado para diversas finalidades, tá ok? Eu agradeço bastante por terem me ouvido até agora, até o final. E espero que vocês se agradem aí. Se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem escrever nos comentários aí. Alguma dúvida de funcionamento da planilha, qualquer problema aí. Se eu puder, eu vou sempre ajudar vocês, tá? Então, um abração aí e bons estudos, tá? Tchau!